Devocional 2 de dezembro, série da manjedoura à cruz. João, capítulo 1, versículos de número 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Meus irmãos, todas as coisas têm seu começo. Ou melhor, todas as coisas criadas em um momento passaram a existir. Um filho, por exemplo, passa a existir no momento da concepção. Já Jesus, o Salvador, não passou a existir no ventre de Maria, sua mãe. O primeiro capítulo de João afirma que ele era antes de todas as coisas, que a prerrogativa divina de criação estava sobre seus ombros e, por meio dele, o Pai criou todas as coisas e, sem ele, nada foi criado. Jesus, por ser Deus, possui vida em si mesmo e sua vida trouxe luz a todos. O Natal, então, deve nos lembrar que Deus veio ao mundo na pessoa de seu Filho, que é Deus. Assim, a restauração dos arruinados é por ele, Jesus. As almas que estão no pecado, as almas que estão nas trevas, só podem ser iluminadas e revividas por ele, o Salvador. O Evangelho de João, então, começa apresentando Jesus Cristo como a palavra, o Verbo de Deus, cuja existência antecede a criação do mundo e que desde sempre estava com Deus e que ele é Deus. Qualquer um que negue essa verdade não pode ser um filho de Deus. A festa do Natal, meus amados, celebra a encarnação da palavra. Aliás, celebra um milagre que anuncia a vontade salvadora de Deus, que é amor e que, por amor, entra na história humana para salvar pecadores. Primeiro, deitando seu filho numa manjedoura, depois, levantando seu filho em uma cruz. Devocional 3 de dezembro, série da manjedoura à cruz. Lucas capítulo 1, versículos 28 a 33. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Meus irmãos, que pensamento precioso para nós, um pensamento cheio de glória e de verdade. Um filho nascido de mulher leva legitimamente o nome de Filho do Altíssimo, pois um menino nasceu, mas um filho nos foi dado. O eterno Filho de Deus entra na história humana para redimir a humanidade caída no pecado e arruinada pela maldade. Maria recebeu a graça. Graça é um favor de Deus a pecadores. Maria teve a honra de, entre todas as jovens de Israel, ser escolhida por obra da mão do Senhor. Ela seria a mãe do Salvador, Salvador de todos os homens, incluindo dela mesma, pois em seu hino de glorificação a Deus ela canta: Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus é a fonte da vida do Filho anunciado a Maria pelo anjo, nascido neste mundo e por seu poder. Ele nasce de Maria, desta mulher escolhida por Deus. O poder do Altíssimo atuaria e, portanto, o que deve nascer de Maria deve ser chamado Filho do Altíssimo. O anjo então anuncia a Maria a bênção concedida também a Isabel pelo poder onipotente de Deus. E Maria se curva à vontade de seu Senhor. Ela é agora um vaso submisso, um vaso em que, em sua piedade, reconhece a grandeza do propósito de Deus em sua vida. Ela aceita ser um instrumento de Deus, pois disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Todos, meus irmãos, que são objetos do favor de Deus, ficarão sujeitos à sua vontade. Esta foi a glória de Maria, através do favor que recebeu do Senhor. Devocional 5 de dezembro, série da manjedoura para a cruz. Mateus capítulo 1, versículos 19 a 21. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente.
E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos, o nascimento de Jesus, nosso Salvador, foi tão sábio que merece destaque. Foi assim, primeiro, por causa das perplexidades que o caracterizaram, pois Maria apareceu grávida, grávida do Espírito Santo. Foi assim também a seguir, por causa da luz pela qual essas perplexidades foram removidas. José tem o coração cheio de dúvidas quando soube da gravidez de Maria. O que José queria era luz em seu caminho. O que Deus deseja de mim? Pensava José. Por ser justo, queria fazer a coisa corretamente. Por amar Maria, não queria expô-la ao escrutínio público. A resposta, então, vem dos lábios de alguém que ele reconhece imediatamente como um anjo do Senhor, uma voz que lhe falou em sonhos. A resposta o direciona, e então José, filho de Davi, não temeria tomar Maria por sua mulher, pois que autoridade poderia ser maior? Que direções mais claras Deus lhe deu? O anjo, então, dá o nome pelo qual o menino deveria ser chamado, a saber, Jesus, pois há mais poder para santificar, elevar, fortalecer e alegrar na palavra Jesus do que todas as palavras e declarações dos homens desde o início do mundo. Foi dito a José que o menino havia de nascer, cresceria, até tornar-se que aquele que morreria para libertar o povo de Deus dos seus pecados. Jesus não era apenas o homem nascido para ser rei, como também é o homem nascido para ser Salvador. Veio ao mundo não por seu próprio interesse, mas sim por todos nós, os seres humanos, para nossa salvação. José, um homem justo, simples de coração e obediente, consegue entender sem dificuldades a revelação do Senhor e a obedece. Que o Senhor nos capacite com fé, para que tenhamos uma obediência voluntária, a exemplo de José, em temor e reverência diante das ordens do nosso Senhor. Devocional 6 de novembro, série da Manjedoura à Cruz. Lucas capítulo 2, versículo de número 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Meus irmãos, o imperador romano queria todo mundo registrado, e cada um então vai para a sua própria cidade, incluindo José e Maria. Este ato, meus irmãos, apenas cumpre o maravilhoso propósito de Deus, fazendo com que o Rei Salvador nasce na aldeia onde, segundo o testemunho de Deus, esse evento deveria acontecer, pois o Filho de Deus, o Salvador do mundo, deveria nascer na cidade de Davi. O Filho de Deus nasce neste mundo, mas ele não encontra lugar nele, nem nas casas dos parentes. O que sobra é o estábulo e, por fim, a manjedoura. É à toa, meus irmãos, que o Espírito Santo registra essa circunstância? Lógico que não. Não há lugar para Deus e o que é de Deus neste mundo. Tanto mais perfeito, então, é o amor que o trouxe à terra, um amor que veio sabendo que seria rejeitado. Ele começou em uma manjedoura e terminou numa cruz. E ao longo do caminho não tinha onde reclinar a cabeça. O Filho de Deus, por toda a sua vida, participou de todas as fraquezas, de todas as labutas e misérias das circunstâncias da vida humana. Contudo, sem nunca pecar ou enganar alguém. Deus vem a este mundo e uma manjedoura o recebe. Na natureza que ele assumiu em graça, ele tomou sobre si a nossa fraqueza para que fosse nosso perfeito representante e na cruz fizesse por nós a reconciliação entre o Pai Santo e os pecadores. Quando veio ao mundo, não encontrou lugar. Outra vez virá. Será que já há lugar em seu lar para o Rei Salvador? Devocional 7 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz. Lucas capítulo 2, versículos de número 8 a 12. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal.
Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que motivos, meu amado, você tem hoje para se alegrar? Você se alegra com o quê? Quando algum trabalho fica pronto? Quando se cura de alguma doença? Quando recebe um aumento? Quando assistes tua série preferida? Naqueles dias, meus amados, a boa notícia que trouxe alegria para todo o povo foi dada a pastores que estavam no campo. Deus mostrou que nos amou ao enviar seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida e esperança. É nisto que consiste o amor, não em que em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Por isso o anjo disse aos pastores não temerem, pois as notícias são boas, pois nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. É de Deus, meu irmão, a iniciativa em salvar seu povo. Sua salvação manifesta-se na luz que brilha em meio à escuridão, por meio do nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Os pastores eram pessoas desprezadas pelo povo e considerados trapaceiros e impostores. Estavam no mesmo nível moral dos ladrões. Não podiam, vejam só, servir de testemunhas em um julgamento. E estes desprezados, que não esperavam que Deus estivesse a seu favor, são escolhidos por Deus para serem testemunhas do maior fato da história. Deus tabernaculou, Deus enviou seu Filho a este mundo. A boa notícia é que o Evangelho salva os desprezados, mas a outra face desta moeda condena os que desprezam o Salvador nascido em Belém. Você, meu amado, se não tiver nada com que se alegrar hoje, se alegre com isto. Deus te amou e enviou seu Filho para te salvar. Devocional 8 de dezembro, da série da Manjedoura Cruz, Lucas 2, versículos 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meus irmãos, o anjo que vem aos pastores anuncia-lhes o cumprimento das promessas de Deus a Israel. Em seguida, algo maravilhoso acontece. Uma multidão dos exércitos celestiais torna um dia a densa noite, cantando em uníssono o primeiro coral de Natal. Os anjos cantaram algo que os homens puderam entender, algo que os homens devem entender. Não falaram em língua angélica ou mesmo em línguas estranhas. Falaram em um idioma totalmente inteligível. Falaram de modo que até simples pastores puderam entender. Eles cantaram sobre algo fundamental, sobre Cristo e a salvação que ele trouxe para este mundo. Deram glória a Deus, porque a salvação começa no céu, mas é efetuada na terra. A estação traz paz aos homens e, por conseguinte, é a prova da boa vontade de Deus para com a raça humana. Ó, meus irmãos, a paz que o mundo procura não será encontrada em outro lugar a não ser em Jesus Cristo, de quem é dito: Este será a nossa paz. Essa sagrada paz, meus irmãos, acontece entre a alma perdoada e o Deus perdoador. Esta maravilhosa reconciliação entre o pecador e o seu juiz só é possível por causa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu ouvinte, Deus tem boa vontade para com você. Embora muitas vezes você não tenha boa vontade para com Deus e as suas coisas, embora muitas vezes sua vontade seja cativa aos seus próprios desejos e pecados, mas em Deus há vontade de perdoar, de restaurar, de restabelecer um relacionamento. Por isso, um verdadeiro Feliz Natal só ocorrerá se entendermos este primeiro coral de Natal. E a exemplo dos anjos naquela noite de luz, cantarmos de todo o coração: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Devocional 9 de novembro, série da Manjedoura Cruz. Lucas capítulo 2, versículos 15 e 16. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Meus irmãos, algo grandioso acontecera, algo que mudaria a história da humanidade, algo que Deus fez em favor dos homens e comunicou aos pastores no campo. Um menino nasceu, que é o Salvador, o Cristo desejado. Veio dos altos céus, veio para ficar e ser Emanuel, Deus conosco. Os pastores então decidem verificar,
e dizem uns aos outros: Vamos e vejamos o que aconteceu e o que Deus nos deu a conhecer. Cristo, meus irmãos, não é para ser adorado à distância. É preciso ter intimidade, é preciso estar em Sua presença para conhecê-lo e honrá-lo. Infelizmente, muitos seguem a Jesus como Pedro seguiu na noite em que o Senhor foi traído. Seguem de longe, e quem assim o faz, acaba por negá-lo. Mas quem dele se aproxima, certamente irá honrá-lo, e assim foi com os pastores de Belém. A fé estava em exercício naqueles homens. Aqueles homens ouviram do anjo que o Senhor enviara uma bênção, uma dádiva para toda a humanidade. E então eles se alegraram com a bênção cumprida diante de seus próprios olhos, verificaram a graça de Deus deitado na manjedoura. A palavra, como lhes fora dito, acrescenta então o testemunho da graça e tudo o que desfrutamos pela bondade e fidelidade de Deus. Após adorarem o infante Salvador, eles espalham a mensagem do Evangelho em todos os lugares. Ó meu irmão, todos os que têm gratidão e alegria no coração louvam a Deus e anunciam o Salvador Jesus. A mensagem do Natal será sempre anunciada por quem foi impactado por ela. Devocional 10 de dezembro, série da Manjedoura Cruz. Lucas capítulo 2, versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Meus irmãos, o Natal é um dos assuntos mais importantes da fé cristã, pois testemunha a respeito da encarnação do Verbo. Isso significa, meus irmãos, que Jesus deixou para trás privilégios inimagináveis para a mente humana. Aquele que desfrutava de igualdade com o Pai, pois ele mesmo era Deus, voluntariamente aceitou assumir a forma de servo. A humilhação de Jesus começa quando ele veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. A circuncisão faz parte dessa humilhação. Era uma das cerimônias mais especiais e fundamentais para a fé judaica. Essa cerimônia era tão sagrada que podia ser feita até mesmo em um dia de sábado, dia em que a lei proibia realizar qualquer ato que não fosse absolutamente essencial, e neste dia os meninos recebiam o seu nome. Jesus, então, é levado ao templo para ser circuncidado. A lei mosaica exigia, e para que ele fosse nosso perfeito representante, mesmo infante, precisava cumprir todas as exigências da lei. O Evangelho de Mateus nos explica o nome que ele recebeu. O anjo disse a José: Lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Notem, meus irmãos, o menino que fora deitado na manjedoura e circuncidado ao 8º dia estava sendo preparado para a crucificação. O significado de seu nome explica sua missão, ou seja, salvar o povo de seus pecados, e isso ele fez ao morrer e ressuscitar ao 3º dia. Jesus, então, carrega as marcas de um rito humilhante em seu próprio corpo, antes mesmo de ter seu corpo dilacerado pelos chicotes romanos. Assim, a sujeição de Jesus deve ter um impacto em minha e em sua vida. Não podemos negligenciar os símbolos de fé, que hoje são o batismo, a comunhão e a oração. Embora não seja exigido de nós sacrifícios na carne, as Escrituras exigem que consagremos todo o nosso corpo a Deus, de modo que tudo que fizermos glorifique o Senhor. E para isso, Jesus deixou-nos suas pisadas. Que Deus nos faça submissos à sua vontade, assim como o Filho de Deus foi submisso em toda a sua caminhada. Devocional 11 de dezembro da série da Manjedoura Cruz, Lucas 2, 22 e 23. E cumprindo-se os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Meus irmãos, a redenção do primeiro filho, ou a consagração do primeiro filho, foi a segunda cerimônia em que o menino Jesus participou. De acordo com a lei de Moisés, Êxodo 3, todo o primeiro filho homem, assim como também todo macho do gado, eram consagrados ao Senhor. Essa lei pode mostrar o reconhecimento bondoso de Deus ao dar a vida, enquanto a cultura pagã sacrificava crianças recém-nascidas. Nosso Deus as queria consagrado a Ele. Nossa cultura hoje celebra o direito ao aborto, enquanto nós cristãos celebramos a vida desde o ventre materno. Mas, irmãos,
Considere o significado da lei que aqui foi cumprida pelo menino Jesus. Desde o dia em que Israel foi libertado da escravidão pela morte do primogênito dos egípcios, um primogênito era considerado especialmente dedicado ao serviço de Deus. Jesus, o unigênito do Pai, nasceu para morrer e, ao morrer em sacrifício, salvaria seu povo de seus pecados. Notem, aquele que estava sendo consagrado no templo, ainda infante, seria levantado para sacrifício. Toda a sua vida foi consagrada ao Pai. Por isso, seu sacrifício foi perfeito e aceito pelo Pai eterno. Muitos pais hoje apresentam ou consagram seus filhos a Deus nas igrejas. Uns até batizam seus filhos, no desejo de que eles sejam protegidos pelo Senhor. Todavia, é necessário uma vida de obediência e temor a Deus. Uma criança precisa sim ser consagrada ao Senhor. Todavia, se não houver nos corações do pai e da mãe um senso do dever de ensinar a criança no caminho que se deve andar, o batismo ou até mesmo a consagração serão cerimônias vazias, pois a criança precisa ser ensinada no caminho da salvação. Pais e mães precisam primeiro se consagrar a Deus para que também possam consagrar seus filhos ao Senhor. Devocional 12 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz, Lucas 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Meus irmãos, o que a velhice guarda de bom? O que os jovens veem de bom nos idosos ou nos velhos? Disse certa vez um político: a velhice é um naufrágio. Muitas pessoas concordam com esta frase. Uma pessoa idosa, para eles, é como um navio que vai afundando. Lentamente a água entra nos porões, as luzes se apagam, as máquinas param e será somente questão de tempo até que o barco venha a afundar. Mas será realmente verdade, meus irmãos, que o último trecho da vida de alguém, de nossa caminhada, deverá ser tão penoso, tão cheio de desânimo? Será mesmo que a velhice deverá ser um tempo sem esperança e sem alegria? Não, não precisa ser. Deus deu a cada idade a sua graça e a felicidade específica. Não é possível negar, de fato, que haja um tempo difícil na velhice, pois as pessoas estão sujeitas à doença, à solidão, ao lento apagar das forças físicas e mentais. Mas também poderá ser um tempo de paz, um tempo de colher aquilo que Deus semeou na vida da pessoa. O nosso Salvador, o menino Jesus, que fora adorado primeiro pelos pastores que estavam no campo e foram até Belém para ver o que Deus havia feito, agora será adorado no templo pelos idosos, pois duas pessoas idosas viviam em Jerusalém no tempo do nascimento de nosso Salvador e viram, com os olhos carregados pelo tempo, a salvação de Deus. Simeão, um homem justo e piedoso, que tinha recebido a promessa de Deus que não morreria antes de ter visto o Salvador. E Ana, uma viúva que passava seus dias no templo em jejuns e orações. A esperança pulsava nos velhos corações que já não tinham o mesmo ritmo da juventude, mas que não eram assolados pela inquietude da juventude. Pois onde há esperança, não há desespero, e onde há desespero, não há esperança. E o segredo dessas duas pessoas idosas era este: elas tinham esperança, uma senhora esperança. A esperança delas era do Cristo de Deus, a esperança pelo Salvador, o Salvador de Israel e o Salvador do mundo. Veremos mais sobre essa esperança e sobre esses idosos nos próximos devocionais, mas tenha uma certeza hoje: a velhice não é um naufrágio, pois Cristo é o porto seguro de todos os que nele confiam, sejam jovens, sejam velhos. Devocional 13 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz. Lucas capítulo 2, versículo 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Meus amados, na Odisseia de Homero, Argos é o fiel cão de Ulisses. Após 20 anos lutando para chegar a Ítaca, Ulisses finalmente alcança sua terra natal. Assim que se aproxima de sua casa pela primeira vez em 20 anos, ele encontra Argos deitado, negligenciado em uma pilha de estrume de vacas e infestado de piolhos. Velho e muito cansado, o cão não tem forças para se levantar.
mas se alegra em reconhecer seu mestre, seu amigo, seu senhor. Argos então morre, depois de abanar o rabo e se alegrar com seu mestre. Assim, meus irmãos, a fidelidade daquele cão mitológico o fez esperar pelo retorno de seu fiel amigo. O Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não deveria morrer até que tivesse visto o Cristo do Senhor. Esse foi o seu consolo e foi suficiente, pois Simeão amava Israel. Ele poderia agora partir em paz, pois Deus o havia abençoado de acordo com o que a sua fé desejava. O infante Salvador encheu o coração deste homem santo no final de sua vida terrena. A exclamação de Simeão revela a boa vontade de Deus para com todos os homens, pois ele diz que os seus olhos viram a luz, a consolação de Israel. Da mesma forma que Simeão foi a Jesus, você, meu ouvinte, deve ir até o Salvador. Quanto mais perto, mais temor. Quanto mais aprender dele, mais louvareis ao Senhor o Pai por tamanha salvação. Que a sua alma seja inundada pela luz divina, assim como a alma de Simeão o foi, para que a tristeza e a dor fujam para sempre, para que a desesperança acabe, para que a alegria seja como as ondas do mar, sempre constantes. O Natal nos lembra que o Consolador foi enviado até nós. Se recusarmos seu conforto, se rejeitarmos sua salvação, continuaremos desconfortáveis e condenados para sempre. Lembre-se, é a mão de Jesus que nos levanta, que nos tira da velha vida, que nos dá, sim, uma retidão em meio ao pecado, que tira a vergonha e nos dá a glória. Que você, meu ouvinte, não morra sem ver Jesus pelos olhos da fé e se alegrar nele, e que até o fim de sua vida possa esperá-lo com fidelidade e paixão por ele. Devocional 14 de dezembro, série da Manjedoura Cruz. Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Meus irmãos, a profecia de Simeão se cumpre desde o dia em que ele a proferiu diante do infante Salvador, e continuará até que ele, o Salvador, retorne agora em poder e grande glória. Até hoje, os verdadeiros, mas talvez ocultos servos de Deus o abraçam com fé. Dependem de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vivem de modo a glorificar aquele que veio e deu a sua vida na cruz por eles. Já os hipócritas o rejeitam reiteradamente, vivem para si mesmos, não se importam com o que o menino ensinou, ou melhor, com o que o Senhor ensinou, e vivem de acordo com seus próprios corações. Este menino, disse Simeão, está destinado a provocar a queda de muitos daqueles que o rejeitam como seu Salvador, mas também a ascensão de outros tantos, os que reconhecem nele o Redentor. Ele, o menino, foi enviado como um sinal de Deus, mas infelizmente muitos resistirão a eles. Meus amados, Deus derramou todas as riquezas de sua graça, misericórdia e amor através de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Os que rejeitam essa dádiva vinda dos mais altos céus continuam com seus corações duros como a rocha, secos como o deserto arenoso. Nada e nem ninguém pode amolecê-los, nada pode renová-los, nada pode fazê-los dar frutos. Eles não têm esperança. O que os espera é a sequidão e, por fim, a destruição. Simeão afirma que esta rejeição que Jesus sofreria, não só nos seus dias na terra, mas como todo sempre, traria para Maria, naquela época, uma dor terrível. E isso é fácil de entender, irmãos. Qualquer mãe que veja ou saiba que seu filho foi rejeitado, sofrerá. Todavia, o sofrimento de Maria não é um sofrimento que nos traz salvação. São os sofrimentos de Cristo que cura nossas feridas. O sofrimento de Maria é um sofrimento de qualquer mãe por seu filho. Maria não é corredentora. Isso é uma blasfêmia, pois só o Redentor é Jesus Cristo, por seu sangue remidor. Só há um Salvador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esta é a grande mensagem do Natal. Devocional 15 de dezembro, série da Manjedoura Cruz. Lucas 2, 36 a 38.
E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, tanto de dia como de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Meus irmãos, nosso texto de hoje apresenta o retrato de uma mulher solitária, velha e viúva. Quem se importa, meus irmãos, em olhar para uma pessoa idosa, cujos encantos há muito se desvaneceram, cujos olhos estão turvos e o cabelo é branco, cujo rosto está enrugado e as mãos trêmulas? Meus irmãos, há uma beleza que não depende da juventude, uma beleza que se veste bem e não pode ser lavada nem mesmo pelas lágrimas. Um encanto que vem do Senhor em resposta à oração que diz que a beleza do Senhor nosso Deus esteja sobre nós. Dessa beleza, meus amados, a profetisa Ana teve uma participação plena. Quando José e Maria levaram o pequeno infante Jesus a Jerusalém para ser apresentado no templo, encontraram lá os piedosos e idosos Simeão e Ana, os quais receberam a bênção de ver o Messias tão esperado. Notem, não foram os idosos que abençoaram o menino, como é de costume, mas o menino que abençoou e iluminou uma dupla de piedosos. Ana, uma viúva, viveu após sua morte, a morte de seu marido, em solidão durante muitos anos, mas jamais deixou seu coração ser dominado pela amargura e não perdeu a esperança nem a força para viver. Lembrem-se, o Senhor Jesus chorou a morte de seu amigo Lázaro e teve compaixão de todos os familiares enlutados. Por isso, nós podemos buscar refúgio para a nossa dor em Deus e depositar nossa esperança em Jesus. A condição honrosa de Ana não vinha do fato dela ser viúva, mas pelo fato dela devotar sua esperança em Deus, entregando-se ao Senhor em orações dia e noite. Em meio à solidão, Ana adorava a Deus. Que maravilhoso exemplo! Infelizmente, hoje muitos homens e mulheres vivem tristes em lamento pela constante dor pela falta de alguém. Mas a graça do Senhor recai sobre o casado, solteiro, divorciado ou viúvo que se dispõe sempre a fazer a vontade de Deus. A fé em Cristo mantém nosso coração com um propósito, mesmo que estejamos sendo assolados pela dor da perda. Tanto Simeão quanto Ana eram pessoas de caráter santo. Eles tinham aquela pureza de coração que permite os indivíduos ver a Deus e ter compreensão das coisas divinas. Devemos nós imitar os idosos e piedosos Simeão e Ana e colocarmos nossas esperanças em Deus o Senhor. Devocional 16 de dezembro, série da Manjedoura Cruz. Lucas capítulo 2, versículos 39 e 40. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Meus irmãos, o evangelista Lucas registra a piedade dos pais de Jesus, relatando que José e Maria cumpriram tudo o que a lei prescrevia no tocante ao nascimento de uma criança, especialmente do primogênito. Depois de cumprida a lei, os pais e o bebê Jesus retornam para casa em Nazaré. Lucas traz uma espécie de sumário, então, do nascimento e da infância de nosso Salvador, pois o seu objetivo não era relatar a vida privada de nosso Salvador. Os evangelhos mostram o ministério público de Cristo. Por isso, a infância e a juventude não são tão abordadas. Mas o que eles nos informam, no entanto, corresponde inteiramente ao caráter santo de nosso Salvador. Ele era sábio, puro, agradável a Deus e profundamente hábil no conhecimento das Escrituras. Ele deu um exemplo adorável para todas as nossas crianças. Era alguém sujeito aos pais e que aumentava em favor não só diante de Deus, mas também diante dos homens. O fato dele ser filho de Deus garantiu sua perfeição, do berço até a cruz. Meus amados, uma pergunta se impõe. Quão cedo uma criança pode amar a Deus, ansiar por Deus, ter esperança em Deus, confiar em Deus? Isso eu não posso dizer. Mas o que eu sei dizer é que os pais têm um papel fundamental em semear as sagradas letras no coração de seus filhos.
O que sei é que a falta de piedade dos pais será um grande entrave para a vida espiritual dos filhos. Muitos filhos jamais verão a Deus na vida de seus pais. Isso sim é uma terrível tragédia. Devocional 17 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz. Lucas capítulo 2, versículos 41 e 42. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Meus irmãos, embora José e Maria não sejam, como julga a Igreja Católica, dignos de veneração e adoração, pois diz a Escritura, somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, a piedade deste casal é algo de se admirar. Começa quando Maria responde ao chamado do anjo, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. E José foi obediente, tomando Maria por sua mulher, já grávida do Espírito Santo. Mais tarde, ambos apresentam o menino no templo, conforme os ritos do judaísmo. E agora, Lucas revela a piedade que conduz à adoração. Meus amados, a falta de piedade dos pais é desastroso na vida dos filhos, pois eles crescem com referências de prioridades invertidas. Por exemplo, o Natal se aproxima. Pais piedosos estão preocupados com o verdadeiro sentido do Natal. Não que não estejam cuidando da ceia ou de outras coisas, mas há uma preocupação em falar da parte espiritual. Já os pais carnais somente estão preocupados com os presentes, e isso dá uma direção errada para seus filhos. Para muitos pais cristãos, o importante é participar. Os pais abandonaram o papel de liderar seus filhos, agora são amiguinhos deles. Priorizam o tempo junto, sem ensinar as escrituras. Querem passear, sem ensinar as verdades das escrituras. Compram roupas, vão ao shopping, participam de esportes juntos, mas não sentam com seus filhos para adorar, para buscar o Senhor em oração. Tudo isso é ótimo, irmãos, as coisas comuns, mas na vida espiritual deve-se ter o temor ao Senhor, e são os pais os responsáveis de transmitir esta piedade. Muitos pais estão preocupados em deixar para os filhos apenas uma herança material, se matam para conseguir tudo do bom e do mais caro, mas se esquecem que o que preserva a vida é obedecer os mandamentos do Senhor com grande temor. José e Maria eram pobres, mas deixaram uma imensa herança para Jesus e seus irmãos, o temor do Senhor. Bons pais, de acordo com as Escrituras, são aqueles que têm a maior preocupação com o ensino da palavra de Deus para com seus filhos, pois é a palavra que encaminha a vida. Que o Senhor encha a nossa nação com pais preocupados com a vida espiritual de seus filhos. Devocional 19 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz. Lucas capítulo 2, versículos 48 a 51. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhe respondeu: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Meus irmãos, agora o evangelista Lucas relata um episódio sobre a adolescência de nosso Salvador. Hoje, muitos pais sofrem com filhos rebeldes e independentes. Todavia, a obediência dos filhos está intimamente ligado à piedade dos pais. Os pais de Jesus, por serem devotos e piedosos ao Senhor, foram a Jerusalém adorar. Jesus foi com eles, pois são os pais que determinam as prioridades de seus filhos, especialmente no campo espiritual. Nosso Salvador fora perfeito em cada estágio de sua vida. Ele não precisava da influência de José e Maria para ser de fato um homem piedoso. Todavia, o exemplo de Maria e José serve para nós pais nos dias de hoje. Jesus estava livre de todas as imperfeições que desfiguram o restante dos homens em cada estágio do crescimento. Isso não acontece com os nossos filhos, que precisam da graça e da influência do Espírito Santo diariamente. Jesus era tudo o que um adolescente deve ser. Seu relacionamento com seu Pai eterno era conhecido por ele, tanto quanto a obediência a José e Maria. A honra destinada a José e Maria era bela, apropriada e perfeita.
O episódio do templo nos dá a ocasião para uma manifestação perfeita do caráter de Jesus. Ele era filho de Deus e tinha plena consciência disso. Por isso ficou no templo, mas ele também era obediente e essencialmente perfeito, sem pecado em todos os aspectos. Jesus, então, é 100% divino, pois, do contrário, seu sacrifício não poderia redimir toda a humanidade. Jesus é 100% homem, pois, do contrário, não poderia ser nosso representante. Sendo assim, as duas naturezas, a divina e a humana, estão em harmonia na pessoa de Jesus. Eis o mistério da fé. É impossível ter algo mais profundamente interessante. O fato de ser filho de Deus garante também sua perfeição como homem, como criança e como adolescente. Eu e você, sobre a influência do Espírito Santo, podemos sim agradar a Deus e honrar as pessoas de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Devocional 20 de dezembro, série da manjedoura à cruz. Lucas capítulo 2, versículo 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, o último versículo do capítulo 2 do livro de Lucas é uma descrição fenomenal da perfeita humanidade de nosso Salvador. Embora Jesus fosse Deus, não há sinal de que possuísse todo o conhecimento e sabedoria desde o começo. Parece ter se desenvolvido como qualquer outro menino. E isso faz parte da humilhação do nosso Salvador. Ele, por assim dizer, ocultou sua glória, majestade e sabedoria. Tornou-se homem e desenvolveu-se como um, mas sem nunca cometer um único pecado, pois ele é o Santo de Deus. Não se lê, meus irmãos, nesse pequeno relato sobre a adolescência e a juventude de Cristo, qualquer tipo de ambição do nosso Salvador de ser independente. Você não o encontra protestando ou murmurando contra as restrições do lar. Enquanto não chegou a sua hora, Jesus foi sujeito aos seus pais, morou em uma pobre casa e em uma desprezada vila. E tudo isso o fazia feliz. Quantos filhos, meus irmãos, não crescem em sabedoria e graça diante de Deus e até dos homens, simplesmente por não estarem satisfeitos em Deus enquanto moram com seus pais? A hora da independência dos pais humanos de Jesus levaria ainda outros 18 anos, mas a independência do Pai Eterno nunca ocorreu, nem mesmo na adolescência. Assim, a vida o ensinou, a Escritura o ensinou, a sujeição a José e Maria o ensinou, a comunhão com seu Pai Eterno o ensinou. Desta forma, a inocência cresceu em santidade e o fez de maneira tão graciosa que ele conquistou não só a aprovação dos homens, mas também o favor de Deus. Pois o mundo ainda não o odiava, pois ele ainda não havia testemunhado contra o mundo. O menino e depois o adolescente foram amados pelo mundo, mas o rei e o Salvador foi desprezado pelo mesmo mundo, a ponto de ser crucificado em uma cruz. Devocional 21 de dezembro, série da manjedoura à cruz. Mateus capítulo 2, versículo de número 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Meus irmãos, Jesus nasceu em Belém. Belém era uma pequena cidade a uns 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. A palavra Belém significa casa de pão, e foi lá que nasceu o verdadeiro pão do céu, o Senhor Jesus Cristo, o pão que veio ao mundo para dar vida aos homens. Belém tinha uma longa história com Israel. Foi lá que Jacó enterrou sua esposa Raquel. Foi lá que Ruth viveu com Boaz depois de ter casado com ele. Mas, sobretudo, Belém era o lugar natal, a cidade de Davi. Quando Davi era um fugitivo nas serranias de Judá, seu maior desejo era poder beber as águas do poço de Belém. Belém, portanto, trazia uma esperança ao imaginário do povo de que de lá viria o Messias. O profeta Miqueias afirma: Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Assim, meus amados, os judeus esperavam que o filho do grande rei Davi, maior que seu próprio pai, Davi, nascesse em Belém. Esperavam que o ungido de Deus viesse desta cidade, e aconteceu tal como eles acreditavam, mas eles não o reconheceram. No Evangelho de João nos é dito que Jesus veio ao seu próprio povo, mas o seu povo rejeitou. Mas há uma grande esperança.
Aqueles que creram, que aceitaram Jesus, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Pois um rei nasceu para dar vida, ao passo que o rei que governava tirava a vida de qualquer um que ameaçasse seu poder. Herodes o Grande recebera sua autoridade de Roma, assim como a maioria dos governantes de então era implacável. Assassinou a esposa, 3 filhos, sogra, cunhado, tio e muitos outros, sem mencionar, irmãos, os meninos de Belém. Já Jesus recebeu todo o poder do Pai e nasceu para morrer. Veremos então o contraste das atitudes para com esses reis, com a atitude dos sábios que não eram judeus, que viajaram 2 anos para ver Jesus, e as autoridades judias, que não foram capazes de caminhar 10 quilômetros. Já aprendemos uma coisa importante: quando se há temor, sempre haverá um caminho para a verdadeira adoração. Quando se há boa vontade, se encontra um meio de servir e adorar o Senhor Jesus Cristo. Devocional 22 de dezembro, da série Manjedoura Cruz, Mateus capítulo 2, versículos 2 e 4, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Meus irmãos, Mateus narra a busca dos magos pelo rei divino. Os magos viram a estrela, interpretaram o sinal e partiram para Jerusalém. Os magos parecem saber que uma estrela avança de Jacó. Um cetro se levantaria em Israel, e então buscam este que a estrela notificava. Herodes precisa chamar os sacerdotes e os doutores da lei para poder responder algo aos magos e, assim, esconder toda a sua ignorância bíblica. O rei Herodes, por ser guia do povo, devia conhecer bem as Escrituras e ser capaz de responder sem a ajuda de ninguém sobre o local de nascimento do Messias. Notem, meus irmãos, todo líder que tenha poder, mas não tenha temor de Deus, se torna um tirano. Isso serve para uma nação, para uma igreja, para um lar. Assim era Herodes o Grande, poderoso, sem temor e sanguinário. Por isso toda Jerusalém se assustou, pois Herodes era capaz de fazer qualquer coisa para eliminar uma ameaça ao seu poder e seu reino. Mas o que ele não sabia é que um rei havia nascido, cujo domínio não teria fim. Deus, em sua providência, fez seu filho nascer fora do centro político, econômico e eclesiástico da época. O menino que nasceu para ser rei dos judeus nasceu em uma pequena vila, nasceu em Belém. Assim, meus irmãos, percebemos que só há duas reações possíveis diante da notícia da vinda do Salvador. Ou como Herodes, ficamos totalmente perturbados por não querermos abandonar nossos pecados, o governo de nossa vida, ou como os magos, largamos tudo para adorá-lo. E o caminho para esta adoração, como veremos amanhã, passa através das Escrituras. Devocional 23 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz. Mateus capítulo 2, versículos 4 a 6. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: Em Belém de Judá, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Meus irmãos, fica uma pergunta: por que os magos foram para Jerusalém e não diretamente para Belém? Certamente os homens teriam pensado que o Cristo nasceria na maior cidade do mundo, mas Belém era menor entre as milhares de Judá. Deus, por meio de tudo que criou, deixou evidente seu poder eterno e sua natureza divina. A criação, como aquela estrela, aponta para o Criador, mas é incapaz de revelar o Salvador. Os magos, então, precisavam ouvir a palavra de Deus, precisavam ser guiados pela Escritura. Por isso, a estrela apareceu no dia do nascimento e só apareceu novamente depois deles terem escutado as sagradas letras. A estrela não guia os sábios de seu próprio país para a Judéia, pois aprove a Deus apresentar o testemunho do nascimento não só para Herodes, mas para todo Jerusalém. Somente depois, orientados pela palavra, eles veem novamente a estrela que viram em seu próprio país, que agora os conduz até uma casa. Ó amados, se não conseguirmos encontrar o Salvador, certamente não é por falta da verdade e nem da revelação divina, mas por falta da nossa própria vontade.
pois a fé em Cristo e o amor a Ele não nos deixará poupar mesmo dores e tristezas para sempre encontrá-lo. A fé em Cristo moverá nossos corações na direção do próprio Salvador, revelado pelas Escrituras. Devocional 24 de dezembro, série da Manjedoura Cruz, Mateus capítulo 2, versículos 7 e 8. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Mateus 2, versículos 7 e 8. Meus irmãos, o conhecimento das Escrituras não garante que o coração esteja reto diante de Deus. Herodes ouviu a Escritura, mas a desprezou-a por completo. Herodes chegou a interrogar aqueles sábios a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, por presumir que ela aparecera pela primeira vez na ocasião do nascimento da criança. Herodes já sabia o local de nascimento, agora ele queria saber a idade do menino. Com base nessa data, ele ordenaria a execução de todos os meninos em Belém. Isso implica, meus irmãos, que a viagem dos magos foi demorada e envolveu grande sacrifício. Já o fingido desejo de Herodes mostra que ele de fato não deveria ser o rei de Israel, pois não amava o Deus de Israel. Por toda a história bíblica, meus irmãos, nós podemos perceber os mesmos desejos nos corações maus. Pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas jamais com o coração. Em Herodes, temos o retrato de um inimigo de Cristo, que dissimula como uma raposa astuta esperando pela presa. Faz amizade com o povo de Deus, mas apenas para ser servido ou servir seus próprios fins. Ofende as Escrituras e até mesmo a Assembleia, convocando uma reunião para entender questões para serem resolvidas, como se quisesse fazer bom uso delas. Ó, meus irmãos, pessoas assim não desejam ser governados pela palavra, apenas usar a palavra como desculpa para seus próprios fins. Depois, ele pergunta especialmente a eles onde Cristo deveria nascer, como se ninguém estivesse mais pronto para servir ao Senhor do que próprio Herodes. Enquanto isso, estava procurando encontrá-lo para matá-lo. Um ímpio, meus irmãos, sempre encobrirá seus propósitos pecaminosos atrás de uma capa de santidade e de religiosidade. Ele poderia ter enganado os magos, mas jamais poderia enganar o Senhor nosso Deus, que a tudo vê. Mas ele tentou. Deus sabe exatamente, meu amado, se nesta noite você tem a real intenção de adorar Jesus Cristo. A hipocrisia pode ser considerada a sombra da fé no mundo. Se você disser que ama a Deus, mas não o honra, cuidado, pode estar seguindo o caminho de Herodes, o caminho da perdição. Que o Senhor lhe dê uma boa noite de véspera de Natal, uma ceia proveitosa, mas que Deus lhe dê Cristo, que é o verdadeiro presente do Natal. Devocional 25 de dezembro, série da Manjedoura Cruz. Lucas, capítulo 2, versículos número 7. E ela deu à luz a seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, a manjedoura e a cruz são os dois extremos da vida de nosso Salvador. Os filhos dos reis humanos, dos poderosos desta terra, nascem cercados de conforto e de muita segurança, mas estão inacessíveis ao povo. Suas vidas serão de glória e púrpura. Muitos não terão os problemas dos demais homens. Esses meninos ou meninas serão apresentados de uma sacada para serem admirados ao longe, ou, nos dias de hoje, pelas redes sociais, para serem admirados através da tela de uma TV. Mas o Filho de Deus, que morreria em uma cruz, nasceu em uma estrebaria e é colocado em uma manjedoura. Pois Jesus é o Salvador, acessível a todo o povo. Ele está no meio do povo. Ele é o nosso Emanuel. Ele tornou-se um conosco para nos salvar, para nos livrar da condenação eterna. Jesus, durante ao longo de toda a sua vida, se vestiria como um simples camponês. Haveria de associar-se com pescadores. Os de humilde condições seriam alvo de suas pregações. Frequentemente, não teria lugar para repousar a cabeça. Tudo isso combina com alguém que foi deitado ao nascer em uma manjedoura.
Jesus deixou de lado toda a sua glória e tomou a forma de servo e se rebaixou ao estado mais humilde para nos salvar. Portanto, a manjedoura é o local adequado, pois do nascimento até a morte, Jesus foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Diz Isaías que nós demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ó quantos no dia de Natal não olham para o Cristo que na cruz morreu por nós, continuam desviando o olhar e desprezando o Salvador de todos os homens. Isaías também nos diz que nós nos desviávamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir o nosso próprio caminho. E, no entanto, o Senhor Deus fez cair sobre Jesus os nossos pecados. Foi para isso, meus amados, que o Filho de Deus nasceu e foi colocado em uma manjedoura, para ser fiel representante dos homens em sua humilhação, para buscar e salvar os que haviam se perdido. Feliz Natal. Devocional 26 de dezembro, série Manjedoura à Cruz. Lucas capítulo 9, versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Meus irmãos, nosso Salvador começa a sua subida para a Cidade Santa, com o propósito de ser levantado em terra por uma cruz romana. O que Lucas salienta é que nosso Salvador tem essa intenção firme de subir até Jerusalém, embora lá ele fosse entregue ao mais duro juízo. A hora se aproximava e ele está caminhando para cumprir seu propósito na terra, sua morte e glorificação eternas. Lucas descreve, meus irmãos, com maestria a coragem e firmeza divina de nosso Salvador, em desprezar a afronta, o sofrimento e a morte. Nada abalaria seu propósito, nem mesmo o abandono dos amigos ou as armadilhas dos inimigos. Pois, ao ser deitado em uma manjedoura, ele já estava sendo preparado para uma cruz. Anos depois, ele seria pregado. Quando há, meus amados, um chamado verdadeiro, haverá renúncia absoluta de todas as coisas para poder obedecer e glorificar a Deus. Por isso, o grande chamado ao discipulado é: quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. O exemplo de Jesus nos ensina que nunca devemos recuar no caminho do dever. Por muitos que sejam os obstáculos que encontrarmos, encontraremos em Deus a força para continuarmos. Se desejarmos voltar para trás, não seremos dignos de sermos chamados filhos de Deus, pois os filhos de Deus caminham olhando para frente, embora os obstáculos e as armadilhas possam tentar nos desestimular. Temos uma companhia que nos sustenta, que nos segura e que nos guia, a companhia de nosso Salvador. Devocional 27 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz. Mateus capítulo 21, versículos 2 a 7. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazemos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e o fizeram assentar em cima. Meus irmãos, em via de regra, em um momento de emoção, as pessoas recebem Jesus hoje como cidadãos de Jerusalém receberam Jesus no passado, como Salvador, mas nunca como Senhor. A alegria de muitos se esvai quando é necessário obediência e submissão ao Rei Divino. A entrada triunfal de nosso Salvador marca o início da última semana de ministério público de Jesus. Meus irmãos, foram 3 anos de ministério, proclamando as verdades do reino de Deus, curando os enfermos, libertando os que estavam endemoniados, restaurando vidas e ressuscitando mortos. Agora, Jesus chega a Jerusalém, a cidade real, a cidade santa, a cidade onde o templo se encontra, o centro religioso de Israel, a cidade onde Jesus prometeu ser desprezado e crucificado.
Jerusalém é o lugar onde ele será entregue à mais dura morte, ao mais vil julgamento. A cruz se aproxima. A cruz marca, meus irmãos, o fim da antiga aliança e o começo de uma nova, feita pelo sangue de Jesus. Ao entrar no mundo, Jesus foi deitado em uma manjedoura. Agora, ele não entra na cidade real montado em cavalos de guerra, trazendo espadas, mas ele vem montado em um jumentinho. A humildade é a marca de Cristo desde a manjedoura até a cruz. A humildade deve ser a marca de todo cristão. Jesus então veio montado em um jumento, trazendo assim a paz entre Deus e os homens. De forma humilde, o rei se entregou à morte e, assim como profetizado em Zacarias, através de sua humilde submissão, Cristo libertou os prisioneiros através do sangue da sua aliança. Ó amados, Cristo traz paz e liberdade espiritual. Cristo é o Rei, que nasceu para morrer e assim nos salvar. Devocional 28 de dezembro, série da Manjedoura Cruz. Marcos capítulo 11, versículos número 11. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Meus irmãos, a caminho da cruz, Jesus entra em Jerusalém pela última vez sendo bem recebido. Analisa tudo e vai embora. O que espanta, meus irmãos, é por que o entusiasmo do povo de Jerusalém virou ódio poucos dias depois? Porque foram do hosana nas alturas para o crucifica-o, crucifica-o. Todo entusiasmo, irmãos, sem conhecimento da forma como Deus salva o homem, é um entusiasmo temporário. O povo rejeitou o Messias, pois desejavam continuar em suas vidas de pecado. Por isso, Jesus chorou diante de Jerusalém, dizendo: Ah, como gostaria que hoje você entendesse o caminho para a paz. Jesus queria demonstrar que a paz com Deus só é possível pela fé no Filho de Deus que havia entrado naquela cidade. Após ver a cidade e chorar pela arrogância, incredulidade, vaidade, hipocrisia e a rejeição que havia nela, nosso Salvador vai embora pela última vez. Assim como o fez no início do seu ministério, ele visita o templo, agora ele encerra seu ministério também visitando o templo. Ele observa tudo como preparação para os próximos dias. Ele observa o estado espiritual daquele lugar, assim como observa o meu e o seu estado espiritual. Pois, assim como aquela multidão de pessoas, hoje muitos têm paixão, zelo e admiração por Jesus, mas de uma forma totalmente superficial e carnal. Há na igreja, meus irmãos, uma imensa quantidade de pessoas que, assim como aqueles judeus, gritam que Jesus é o Senhor, que até mesmo estendem as suas vestes para que Jesus passe sobre elas, mas não estão dispostas a fazer a vontade de Jesus, não estão dispostas a obedecê-lo de coração. Quando a verdade do Evangelho, quando a verdade da cruz frustram essas pessoas, elas voltam as costas para Cristo. Ó irmãos, só a humildade de Cristo, gerada em nós pela fé nele, por obra do Espírito Santo, pode de fato nos fazer agradáveis a Deus e obedientes a Jesus. Que a humildade de Cristo possa ser algo profundamente desejado por todos os que tomam o seu santo nome. Que Cristo possa avaliar a nossa vida e se agradar dela, porque nos rendemos de coração ao seu senhorio. Devocional 30 de dezembro, série da Manjedoura Cruz. João capítulo 13, versículos número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meus irmãos, o amor é renúncia da vida própria. E assim sendo, amor significa amar até o fim. Este foi o amor que Jesus demonstrou através de seu ministério e o praticou até o fim. Ele nunca retirou a sua amorosa bondade, apesar de existirem pessoas que não acreditavam em seu ministério. Ele não deixou de lado os seus amigos, mas permaneceu com eles. Ele nunca deixou de amá-los e cuidar de cada um deles. E na crucificação, nós vemos então a última revelação deste amor em sua total extensão. Nosso Salvador sabia que seria traído por um dos seus discípulos, negado por outro e abandonado por todos. Mas ainda assim, ele demonstra o amor sacrificial, o amor de Deus por cada um de nós.
João nos conta o que Jesus disse aos seus discípulos na noite anterior à sua morte. Tendo apenas os discípulos como sua audiência, Jesus deu as instruções finais para prepará-los para a sua morte e também ressurreição. Essa situação era bem solene. Ele escolheu então lavar os pés dos discípulos e, deste modo, estabelecer um exemplo que mudaria a vida de cada um deles para todo sempre. Jesus lava os pés dos discípulos para mostrar a natureza do amor incondicional. Esse amor vem através da humildade voluntária, exemplificado no trabalho servil de lavar os pés. Assim, Jesus estabelece, meus irmãos, um exemplo de amor incondicional antes mesmo de mostrar seu sacrifício na cruz. Pois todo cristão que deseja ter uma relação com um Cristo vivo e verdadeiro, que amou os seus até o fim, deve também demonstrar esse tipo de amor em todos os nossos relacionamentos. Que o Senhor nos dê graça para amar aqueles que Ele nos deu até o fim. Devocional 31 de dezembro, série da Manjedoura à Cruz. Marcos capítulo 15, versículos 27 e 28. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. Meus amados irmãos, do nascer ao morrer, Jesus foi rejeitado e humilhado. Ainda infante, foi deitado em uma manjedoura. Agora, homem feito, pendurado com os malfeitores. Crucificaram o justo com dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo assim, porque foi tudo o que fizeram ou puderam fazer, tudo o que estava escrito a respeito do Senhor. A morte de nosso Salvador nunca foi uma surpresa, pois ele sempre soube que para isso ele veio, para dar a vida em resgate de muitos. Sua morte foi profetizada, sua morte foi anunciada. Durante toda a vida de nosso Salvador, ele foi associado com os pecadores, era até chamado amigo dos pecadores. Agora, no seu terrível leito de morte, encontramos Jesus com os mais terríveis pecadores, mostrando assim que a graça é capaz de salvar qualquer tipo de pecador, não importa o tempo, tampouco a profundidade de seus pecados. Lucas nos mostra que um desses criminosos, de repente, começou a ver as glórias do reino de Deus, pois viu Jesus como um rei e pediu para entrar em seu reino. Foi por meio da misericórdia divina, meus irmãos, que através do Espírito Santo aquele homem nasceu de novo, recebeu novos olhos e uma nova mente, e assim pôde ver Jesus, aquele homem ao seu lado, levantado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Autor da salvação. Pois a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Naquela manhã, o criminoso havia tomado café sem açúcar com o diabo, mas à noite ele jantaria com o Salvador. Antes, ele era um inimigo de Cristo, mas agora o criminoso é um amigo do Salvador. Esse, meus irmãos, é o triunfo da cruz, pois a salvação não está presa à condição do homem, mas ao preço que foi pago na cruz. Este foi o caminho da manjedoura à cruz, para a salvação de todo aquele que crê.